Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos aqui ler a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo e vamos ver aqui se Paulo, que é o foco de toda essa leitura, pede para alguém se tornar templo-centrista. Vamos ver se ele orienta Timóteo a ir a algum templo, pedir para construir templo e tudo mais, tá certo? Vamos lá. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como a serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Terminamos aqui o capítulo 1 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo e não vimos ainda a orientação de Paulo para que alguém se torne templo-centrista. Vamos lá, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Vamos lá, vamos de novo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Só um minutinho aqui. Então vamos lá. Para Paulo, então o nosso Salvador, o Cristo, que era Salvador dele também, não era nenhuma pessoa de uma terceira trindade, porque ele identifica o Cristo. Olha só, descendente de Davi. Quando fala descendência, quando fala linhagem, quando fala coxas, lombos, está falando de, olha, transição sanguínea, descendente através de relação sexual, um após o outro. Se você talvez esteja estranhando, que seja a primeira vez que você esteja vendo este vídeo meu aqui, no meu canal tem
duas sériezinhas pequenas de vídeo. Uma é Jesus, quem é ele? E Jesus nunca pré-existiu. Dá um pulo no canal lá que você vai ficar muito claro isso que Paulo está dizendo, que o Cristo é da descendência de Davi, da linhagem de Davi, consanguíneo de Davi, relação sexual até chegar em Cristo Jesus. Vamos lá. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente. Vamos falar de novo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é ir após outros deuses. Tá certo? Então Paulo diz assim, aqueles que... ele está divertindo para tomar cuidado com algumas pessoas que já perverteram a fé. Então o Paulo pede, então se afaste dessas pessoas que vão atrás de outros deuses. É disso que ele está falando, tá? Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Deixa eu parar mais um minutinho aqui, Olha o que Paulo está pedindo para Timóteo, que é um jovem. Ele é jovem. Lembra que eu falei que o ancião é aquele que já está com uma idade mais avançada, sem as aventuras da mocidade, né? Sem o ímpeto da mocidade? Então Paulo, sabendo disso, pede para ele, olha só, fuja dos desejos malignos da juventude. A juventude empurra a gente para um monte de lugar. Por isso que o ancião, o presbítero, o bispo e tudo mais, são pessoas já mais velhas, já saída desse estágio, né, de crescimento, de evolução íntima do ser humano. Vamos lá. Verso 23. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Terminamos aqui o capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e nada ainda das pessoas ali se tornarem construir templo e se tornarem templocentristas. Vamos lá. Vamos para o capítulo 3. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes
os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca. Vamos lá, vamos ler de novo. Não consegui ver sentido no decorrer dessa minha leitura desse verso. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, essas também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vamos lá. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Bom, deixa eu só parar um minutinho aqui, tá bom? Então Paulo fala assim para Timóteo: permaneça nas coisas que você aprendeu, porque desde criança você viu as sagradas letras. Ele está falando das Escrituras, tá? Ele está falando lá do Antigo Testamento. Mas não está falando das leis de Moisés, tá certo? Vamos devagar aqui. Vamos lá. Porque desde crianças, aqui no verso 15, desde criança você conheceu as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque se você ler o Antigo Testamento, somente os profetas, que não tem nada a ver com a Torá, você vai ver que os profetas falavam do Cristo, daquele que haveria de vir, do amor ao próximo, que é o mandamento que ele deixou para todo aquele que quer ser seu discípulo. Então Paulo está falando o seguinte: Timóteo, você leu as Escrituras, você sabe muito bem que os profetas que foram perseguidos pelos líderes religiosos, pelos reis, que advertia todo aquele povo dizendo que a ira do Criador ia cair sobre eles, porque eles não estavam fazendo o que deveria fazer, que é amar o seu semelhante, mas virá aquele que vai varrer tudo isso. Então Paulo está advertindo Timóteo, dizendo: você conhece, você leu, você sabe do que se fala, tá certo? Aí ele fala aqui, quem quiser depois ir lá naquela minha série de vídeos, eu não me lembro qual é a série agora, deixa eu ver se eu me lembro, tá? Deve ser sobre a Trindade, que eu falo das versões da Bíblia, tá? Porque veja aqui, está dizendo o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Está dizendo que todo aquele Antigo Testamento é inspirado por Deus. Não é isso que está escrito. Está escrito o seguinte, toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Então tudo aquilo que foi inspirado por Deus é útil. Não toda a Escritura é útil. Tem uma grande diferença, tá? Mas tudo bem, vamos ler como está aqui, tá? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá certo? Terminamos aqui o capítulo 13, então, de Timóteo, da segunda carta a Timóteo, e não vimos que o foco é esse. Eu paro aqui, dou uns paralelos aqui, passo meu pensamento, passo alguma coisa, mas o foco é: Paulo pede para alguém se tornar templo centrista, construir templo, se tornar pastor, fazer faculdade de teologia, ser membro, ser ancião, escola sabatina, escola dominical, culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, guardar sábado, enfim, pede? Não, até agora nada. Vamos para o último capítulo da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Diz assim, vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda
toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha, me parece que isso aqui foi escrito para os dias de hoje. Reflitam nesse verso 3. Vamos lá. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E não pede para ele mandar construir templo e ficar dentro de templo. Ele só pede para ele se aplicar no ministério e ser uma boa pessoa. Verso 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja acontecido, não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Bom, terminamos aqui a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. E não vimos ainda Paulo pedindo para Timóteo se tornar um templo centrista ou orientar as pessoas a frequentarem templos ou construir templo. Tá certo? Terminamos então aqui rapidinho a segunda carta a Timóteo e vamos esperar aqui o vídeo o livro de Tito. Tá certo? Um abraço e até lá.